Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao nosso canal da SAM. Eu sou o Maurício Demétrio, sou cirurgião bucomaxilofacial, sou radiologista e estou aqui para tentar simplificar a vida de vocês dentro da cirurgia ortognática. Bom, se vocês ainda não se inscreveram, se inscrevam aqui no canal, ativem o sininho, sejam muito bem-vindos se é o primeiro vídeo que você está vendo aqui do nosso canal e pode preparar que vem muito conteúdo ainda pela frente. Bom, gente, hoje o tema vai ser sobre o tempo de recuperação da cirurgia ortognática. Isso é uma coisa que muita gente pergunta, questiona, ainda mais quando eu comecei a falar, acho que foi em 2018, a primeira palestra que eu dei no ENEC, falando sobre cirurgia ortognática minimamente invasiva. Essa é uma filosofia que nasceu na Europa e a gente conseguiu trazer para o Brasil em 2018, eu fui um dos pioneiros aqui no Brasil. E o que isso implica na cirurgia ortognática, na vida do paciente? Bom, todas as vezes que vocês têm um paciente que vai passar pela cirurgia ortognática, a gente faz algumas perguntas, né? Primeiro, com relação a custos, como é que vai ser o procedimento, ele vai perguntar várias coisas. E uma coisa que antigamente não passava tanto pela nossa cabeça é quanto custa esse procedimento em termos biológicos, ou seja, como é que vai ser o tempo de recuperação para esse paciente. Bom, eu costumo falar para o paciente que a cirurgia ortognática, ela tem, como qualquer outra cirurgia, ela vai ter um tempo em que o paciente ele precisa se dedicar ao pós-operatório, vai precisar se recuperar melhor, mas é passageiro. Então, muitas das vezes, no momento ali do pré-operatório, a gente vai conversar, o paciente vai conseguir olhar o planejamento dele, vai conseguir ver o tipo de movimentação que vai acontecer, e aquilo ali é como se a gente estivesse indo para uma viagem. Ali você definiu o destino final. Quando você faz o planejamento virtual, executa os movimentos, imprime os guias, você definiu onde é o destino final da sua viagem com o paciente. Agora, para você viajar, você tem várias maneiras de chegar nesse local. Você pode ir de classe econômica, você pode ir de executiva. Então, dependendo do destino que você escolher, você tem várias maneiras de chegar até lá. Pode ir de navio, né? Então, basicamente, a cirurgia ortognática, esse tempo de recuperação, ele vai ser o modus operandi de como você vai chegar até o seu destino final, que já foi traçado no planejamento. Então, qual é o nosso papel agora? É tentar proporcionar ao paciente a melhor experiência e a melhor maneira para ele chegar ao seu destino final. Então, vamos agora sair um pouco dessa analogia de viagem com cirurgia ortognática e vamos trazer alguns exemplos práticos. Primeiro, eu peguei esse vídeo, que vocês vão olhar agora, que é um paciente que eu tirei do TikTok, aparentemente com 48 horas de pós-operatório, e ele estava recém-operado de uma cirurgia ortognática. Como vocês podem ver, os termos estão em inglês, não sei quem operou, não sei o que aconteceu, se a cirurgia foi redonda, se não foi, realmente eu não tenho nenhum conhecimento sobre. Mas como eu achei o vídeo, eu achei justo colocar para que vocês possam olhar, porque muitos pacientes vão procurar na internet e vão achar essas coisas. E nem sempre aquilo que ele está achando é o que hoje é aplicado dentro do mundo da cirurgia ortognática. As coisas evoluíram. Eu costumo fazer uma analogia com o paciente. É igual a cirurgia de apêndice. Todo mundo conhece alguém que fez uma apendicite. Antigamente, a cirurgia de apêndice tinha que abrir o abdômen do paciente todo. Hoje são 3 furinhos e o cirurgião ele entra com uma câmera, visualiza e remove o apêndice. Então tudo foi ficando menos invasivo. A gente tinha antigamente na cabeça que eram grandes cirurgiões, grandes acessos. Era uma máxima que tinha na residência. Hoje não é muito bem por aí. Pelo contrário, grandes cirurgiões, pequenos acessos. Quanto menos você invade os tecidos do paciente, quanto menos você descola, quanto menos você cria espaço morto, melhor vai ser o pós-operatório daquele paciente. E isso vai ser muito melhor para ele. Já do outro lado, eu vou colocar agora um cirurgião que operou dando o depoimento dele, na qual você consegue ver que ele com 48 horas ele está completamente diferente do outro paciente. Esse a gente operou e o outro eu não sei quem foi que executou a técnica. Estou dizendo que eu operei melhor do que ele? Não estou dizendo isso, mas talvez os cuidados pós-operatórios, a técnica que foi aplicada foram diferentes e geraram maneiras de você chegar ao mesmo destino final diferentes.
pode ser que o paciente que ficou mais inchado, ele chegue no destino final da mesma maneira. Não é isso que é colocado em pauta aqui, mas sim a maneira como você chega ao destino final. Então, você pode ir de econômica, você pode ir de executiva. O destino é o mesmo. Então, aqui eu vou buscar uma paciente que eu operei mais lá atrás. Nessa época eu estava na residência ainda, então a gente operava através de técnicas tradicionais, não se preocupava com muitos dos fundamentos da cirurgia minimamente invasiva, que é como se fosse, por exemplo, a dieta, a fisioterapia, a laser terapia e etc. Então, nessa época a gente operava a cirurgia ortognática tradicional, convencional, da maneira como sempre foi ensinada. Então aqui tem um depoimento, o vídeo dela também está no YouTube, eu vou colocar aqui na descrição caso vocês queiram também ter acesso. E está aqui o resultado da paciente. A paciente teve um resultado impecável, como eu falei para vocês. O destino final dela foi o mesmo que foi escolhido lá no planejamento virtual. Entretanto, para que ela chegasse nesse destino final, ela teve um pós-operatório um tanto quanto difícil, onde ela ficou mais inchada. Nessa época, a gente não se preocupava tanto com a manutenção dos espaços mortos, não fizemos nenhum tipo de fisioterapia precoce logo após da cirurgia, colocando os tapes, que é muito importante. Ela não fez nenhuma dieta pré-operatória, nem pós-operatória. Então, nessa época, a gente ficava com muito medo da mordida fugir, colocava liga. Então, tudo isso fez parte desse processo de pós-operatório que é um pouco diferente hoje. Então, está aqui a paciente no pré-operatório, está aqui a paciente com 4 dias de pós-operatório, bem inchadinha, e ela com mais ou menos um mês depois da cirurgia, ainda com alguns pontos de edema. Então, como eu falei para vocês, o destino final, ele é o mesmo, independente de qualquer coisa. Mas a gente pode acelerar. Então, aquele mesmo paciente que eu mostrei para vocês com 2 dias, 48 horas, agora ele vai aparecer com 7 dias dando depoimento dele. Então, a cirurgia ela acabou sendo muito mais tranquila para ele do que foi para ela. Chegaram no mesmo destino final, mas de maneiras diferentes. Perfeito? Então, você vê aqui nesse vídeo ele contando como foi a trajetória dele, o que aconteceu até o 7º dia. E depois disso, eu vou mostrar uma sequência de pacientes que foram operados e o momento em que eles estão, desde um paciente no primeiro dia de pós, logo recém-operado, até pacientes com 10, 12, 14 dias. Então vamos lá. Oi, meu nome é Débora e no dia 28 de novembro eu fiz 2 cirurgias. Eu fiz uma cirurgia ortognática e na mesma ocasião eu fiz uma rinoceptoplastia. E hoje é o meu 10º dia de pós-operatório e eu tô me sentindo ótima. Boa parte do inchaço já foi embora desde o 5º dia de pós-operatório e agora eu sinto como se eu nem tivesse operada. Eu me sinto maravilhosa. Oi, meu nome é Larissa, eu tenho 17 anos e já tenho algumas horas que eu fiz a minha cirurgia ortognática com rinoplastia. Meu nome é Larissa Soares Araújo, eu tô com 9 dias de cirurgia, rinoortognática, e eu tô bem, sem nenhuma dor. Os primeiros 3 dias foram sem respirar nada pelo nariz, mas agora já tá tranquilo e de boa, sem dor nem nada. Hoje é o 6º dia, tá bem menos inchado que nos primeiros, óbvio. O edema saiu uma boa parte dele. Aqui tá um pouquinho roxo, normal, né? A voz ainda tá difícil de falar um pouco por conta tanto do nariz, né, que tá entupido, por conta da rinoplastia, e das ligas, que também atrapalham muito. Mas mesmo com as ligas, a minha abertura de boca, eu acho que ela tá boa, ó. Consigo abrir bastante e sem chegar a doer, né? Mas tá ficando legal, tá ficando legal. Olá, meu nome é Esther e hoje fazem 12 dias que eu fiz uma cirurgia ortognática. Nessa cirurgia a gente fez zigomas, maxila, mandíbula e mento, vertical e lateral.
E eu tô me sentindo muito bem, já tô bem desinchadinha e daqui pra frente é só sucesso, tô muito feliz. O pós tem sido muito tranquilo até agora e só gratidão. Obrigada. Bom, por fim, como vocês puderam olhar, todos esses pacientes, eles foram submetidos à cirurgia ortognática, alguns associados à rinoplastia, alguns associados à osteotomia de zigoma, então cada um com seu caso peculiar. Paciente de assimetria, paciente classe 3, paciente classe 2. O tipo de cirurgia não vai influenciar no teu pós-operatório em si, mas sim a técnica que é aplicada e a maneira como você, paciente, também se coloca em cima dessa situação. O cirurgião, ele pode te ajudar de várias formas. O ortodontista também, com orientação. O nutricionista também. Isso vai entrar numa aula que a gente vai ter sobre equipe multidisciplinar na cirurgia ortognática. Então, quanto mais a gente tem pessoas acolhendo pela gente, melhor vai ser o nosso pós-operatório. Agora, eu vou mostrar como foi o passo a passo de uma paciente classe 2 que foi submetida à cirurgia ortognática e como isso se portou para ela. Então, eu tenho ela aqui no pré-operatório, como vocês podem ver, uma paciente classe 2, com retrognatismo mandibular, uma maxila também, de certa forma, com plano oclusal bem inclinado. Aqui numa vista de sorriso, ela era um paciente que tinha uma mordida aberta anterior, ou seja, ela só tocava os dentinhos lá atrás e deixava a região da frente da mordida um pouco mais aberta. Essa era a oclusão que ela tinha e uma das características principais que ela tinha era a dor articular nessa época. A dor articular, muito por conta de um contato prematuro que vocês conseguem observar lá do lado direito. A gente tinha dentes tocando meio que cúspide com cúspide. E isso, em geral, dá muita instabilidade articular e gera alguns quadros de dor. Então, basicamente, quais eram as queixas dela? Uma paciente classe 2, com queixinho para trás, associada a um quadro de dor e com uma certa queixa estética. Então, eu vou mostrar mais para frente como que a gente faz isso. A gente divide a análise facial em 2 pontos. A análise numérica é onde a gente tem que acertar tudo de maneira muito precisa e compatível com o planejamento virtual. Exemplo, a linha média, a gente sabe quanto a gente tem que deslocar ela para a direita ou para a esquerda, numericamente. É diferente quando a gente faz uma análise artística, de perfil, geralmente. A análise de perfil, você não sabe qual número você tem que botar exatamente. A gente não pode nunca olhar todos os pacientes de uma mesma maneira e fazer uma receita de bolo para todo mundo. Exemplo, um dos nomes mais famosos da nossa especialidade é o Dr. William Arnett. Ele preconizou algumas medidas que você deve deixar alguns pontos na face, o pogônio, o lábio inferior, o lábio superior, em relação a uma linha que ele chama de linha vertical verdadeira. Ele relatava que o lábio superior tinha que estar à frente, o lábio inferior apenas 1 milímetro à frente dessa linha, o pogônio até 3 milímetros atrás. Então, são receitinhas de bolo que talvez não vão ser aplicadas para todos os pacientes, até porque no estudo dele, se vocês seguem a gente lá no Ortog Comentada no Spotify, eu exemplifiquei os 2 clinical studies dele. Nos 2, você vê que a amostra de pacientes dele toda é caucasiana de uma determinada população, então é uma amostra, entre aspas, viciada. Funciona para aquele tipo de paciente. E a gente vê, por exemplo, num artigo que foi já publicado pelo Alfaro alguns anos depois, um cirurgião de Barcelona, ele mesmo já aponta que o Arnett comentou com ele, no artigo tem dizendo isso, essa conversa entre os dois, que a amostra dele era falha na época. Então, a gente precisa ter em mente que essa análise de perfil ela é uma análise artística. Então, aqui o paciente sorrindo ainda de perfil, e aqui a gente já tem a paciente logo no pós-operatório imediato. A gente está aqui de uso de uma fisioterapia, já está aqui de uso do Hiloterm, que é uma máscara térmica que a gente coloca para resfriar o rosto, um coxinho de avião para manter a cabeceira um pouquinho mais elevada, e ela mandando um sinal de ok, dizendo que estava tudo bem, sem dor. Então ela aqui no 2º dia de pós-operatório, em casa, ela se alimentando a primeira semana, que muita gente se pergunta, como é que é essa alimentação na primeira semana? A gente pede que o paciente na primeira semana fique numa alimentação líquida, pastosa, e que de forma alguma o paciente vá morder, mastigar, colocar aqueles ossos gnáticos em função na primeira semana de pós-operatório. Ela já no
Com 13 dias, mandou essa foto dizendo que já estava saindo para jantar, que estava indo tudo bem e que estava conseguindo seguir em frente. Mas uma coisa que é muito importante dessa recuperação acelerada que a gente vê, que a gente chama de Fast Track Protocol. Esse protocolo Fast Track, a gente tem que sempre saber frear um pouco a cabeça do paciente que vai operar. Por quê? Às vezes você se olha lá com 15 dias e você acha que você está no resultado final. E realmente, o paciente ele vai estar muito bem com 15 dias de pós. Mas se você compara a mesma paciente 15 dias de pós, ela 1 ano depois, são resultados completamente diferentes. A gente precisa dar tempo ao tempo. Então você precisa cumprir o que o cirurgião comentou. Se é 1 ano de pós-operatório, vamos esperar 1 ano de pós-operatório. É lógico, você pode estar bem muito antes disso, mas muita coisa ainda vai mudar ao longo desse ano, até você atingir o teu resultado final. Então aqui você vê paciente classe 2 e o resultado que ela obteve. Paciente numa vista 3/4 e o resultado que ela obteve. E aqui a paciente já no ensaio pós-operatório, com todo o resultado, tudo que foi obtido e o resultado que ela teve. Bom, pessoal, espero que isso tenha sido esclarecedor para vocês com relação ao tempo de recuperação da cirurgia ortognática. Mais uma vez, eu queria pedir para vocês, quem não se inscreveu no canal, ajuda a gente, se inscreve aqui, ativa o sininho, vamos participar dessa comunidade, vamos discutir bastante coisa aqui, certo? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal da Sam e meu nome é Maurício Demétrio, segue a gente lá no Instagram, segue a gente aqui no YouTube, segue a gente lá no Spotify. Valeu!